Muito bem, gente, bom dia. Nós vamos seguir com o nosso aprofundamento em asanas, mas eu vou fazer uma retomada, eu vou voltar. A gente fez 14 posturas, né? Se vocês se lembram, para quem tem acompanhado, para quem tem feito sempre, a gente passou por 14 posturas. E hoje eu vou fazer uma 15ª. Depois que a gente terminou essas 14 posturas, a gente fez uma espécie de uso dessas posturas, né? A gente começou a colocar essas posturas em atividade, começou a falar de outros aspectos, começou a falar, né, de coisas importantes, a gente permaneceu nas posturas, teve práticas onde a gente fez 2, 3 posturas apenas e ficou explorando, né, essas posturas a partir daí. Hoje eu vou voltar para resgatar uma postura que algumas pessoas pediram e eu concordo que ela ficou faltando, que é uma postura de equilíbrio. É uma postura de equilíbrio e o que a gente vai fazer é uma postura chamada Vrikshasana, a postura da árvore. Vrikshasana é uma postura descrita no Guiana Samhita, um dos principais textos do Hatha Yoga, né? Então é uma postura que merece sim estar nesse nosso programa de práticas de asanas e que tem sido bastante importante. Eu tenho pensado bastante nas posturas de equilíbrio e aí eu achei que seria importante complementar a nossa série de 14 posturas com mais uma, Vrikshasana, a postura da árvore. No Guiana Samhita, ela é descrita basicamente, né, com mantendo o pé esquerdo fixo no chão, apoiar a planta do pé direito ao lado da coxa e ficar como uma árvore, né? Nada mais do que isso. E aí, para chegar, né, a gente vai fazer toda uma construção, assim como fizemos com as outras posturas, a gente vai fazer uma construção para que a gente possa chegar na postura da árvore Vrikshasana de uma forma mais presente, mais sensível, tá bom? Mais integrada. Muito bem. Então tá, gente, vamos para a nossa prática. O texto ele fala só a direita, mas o que se subentende é que se faz dos dois lados, né? Mas o texto ele fala só a direita. Então vamos. Bom dia para quem está chegando. Vamos fazer Vrikshasana, a postura da árvore, ao final da nossa prática de hoje. Mas a gente vai construindo, né, essa postura pouco a pouco. Por isso que eu vou deixar o celular assim na vertical. Vou desativar os comentários para que a gente possa praticar. Mas a gente vai começar sentados, como temos feito. Sentados. Nisso que a gente vai se apropriando como postura de meditação, né? Onde cada um tem a sua própria. Onde uma postura nunca é exatamente igual à outra. Por mais que sejam parecidas, cada um tem o seu jeito de fazer, que é muito próprio. Então se estabeleça na sua postura de meditação. E observe a estabilidade que essa postura te traz. Se você se senta de pernas cruzadas, tem uma base ampla, né? A base que forma uma espécie de um triângulo. Quadril, uma ponta, joelhos, as outras duas pontas, né? Isso forma uma base bastante estável, que não deixa o nosso corpo ficar oscilando muito, né? Tem micro-oscilações.
quanto mais os joelhos se aproximam do chão, né, mais estável fica essa base. Por isso que quando é necessário, a gente senta sobre uma almofada. Porque se os joelhos ficam muito levantados, essa base ela fica muito estreita. E assim a gente não conquista a estabilidade da postura. Observe que mesmo numa base estável, firme, ampla, há micro-oscilações do corpo. Então você vai apoiando os pés no chão e abraça os joelhos. E traga os joelhos bem próximos ao peito, traga os pés bem próximos ao quadril, a ponto de você poder tirar o contato dos pés com o chão. Então fica apoiado apenas no quadril, né? Nesse contato do quadril com o chão. E aqui a gente começa a observar os mecanismos automáticos do corpo de preservação do equilíbrio. Então você começa a perceber que há contrações no abdômen que vão acontecendo sem que você as comande. Esses movimentos de preservação do equilíbrio, eles são movimentos que não passam pelos nossos controles, pelos nossos comandos, são movimentos espontâneos do corpo. E vá percebendo isso especialmente na região do abdômen. Então vá tendo clareza de que há movimentos que passam pelo nosso comando e há movimentos que não passam pelo nosso comando. Movimentos de estabilização, de preservação do equilíbrio. Movimentos involuntários, o corpo sabe. Se a gente tivesse que comandar esses movimentos do abdômen que o corpo está fazendo agora, a gente não saberia fazer isso, mas o corpo sabe. Traga a testa em direção aos joelhos. E continue observando esses movimentos espontâneos do corpo. Quanto mais equilibrado você fica, menores são esses movimentos. Volte a cabeça, apoie os pés no chão. E daqui vamos passar para a postura do gato. As mãos firmemente apoiadas no chão, embaixo, na mesma linha dos ombros, os joelhos apoiados no chão, na mesma linha do quadril. Perceba essa base firme e que te traz estabilidade. São 4 apoios firmes e ainda tem 2 apoios lá nos pés que vão ajudando a dar estabilização para o corpo. O celular ele está fechando, não sei o que está acontecendo. Então, se eu sumir, não estranhem, eu volto. Tá? A live não vai cair, mas se eu demorar para falar, para voltar de alguma postura, vocês desconfiem que meu celular está fechando.
Então sinta essa base firme, estável, são vários apoios, né? O que permite que o corpo se sustente firmemente assim. Mas a gente vai criar uma situação de desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai ser provocado quando a gente leva a perna esquerda lá para trás e o braço direito lá para frente. E você olha lá para frente. E aí você começa a observar esses mecanismos de preservação do equilíbrio. Movimentos que o corpo faz sem que você tenha que comandar absolutamente nada. Você já deu os seus comandos para a perna ficar estendida lá para trás, para o braço ficar estendido lá para frente. E a partir daí você apenas entrega ao corpo essa habilidade e essa capacidade de sustentação e preservação do equilíbrio na postura. Volte. Então faça para o outro lado, perna direita lá para trás, braço esquerdo lá para frente, estenda, e uma vez que você chega à sua postura final, você entrega a postura ao corpo, para que ele possa preservar a estabilização e as funções de equilíbrio da postura. Senta um pouco lá nos calcanhares, deixa a testa no chão. Perceba que essa é uma postura de total estabilidade, total estabilização. É uma postura onde o seu corpo não oscila. Onde não aparecem esses mecanismos espontâneos do corpo de ficar o tempo todo se reajustando, buscando equilíbrio. Então vá elevando o tronco. Você senta sobre os pés, as costas retas, apoia as mãos lá na frente. E aí vá estendendo as pernas sem tirar esse contato das mãos com o chão, mesmo que você tenha que manter os joelhos então flexionados. Você leva o quadril lá para cima. Se for possível, você vai estendendo os joelhos. Se não for, você mantém os joelhos flexionados e pelo menos a ponta dos dedos bem apoiadas no chão. Você vai elevando o tronco, passando a ficar em pé. E em pé nos encontramos nessa postura chamada Tadasana. Onde os pés ficam firmemente apoiados no chão, próximos, mas não encostados.
mais ou menos na largura do quadril, né? Nessa direção dos isquios. É uma largura que não é grande. E observe o contato firme dos pés com o chão. Observe o contato firme dos dedos dos pés com o chão. Percebendo que você usa os dedos dos pés para pisar o chão. Então os dedos estão ativos. Principalmente dedão e dedinho, né? Dedões e dedinhos. Você sente que eles têm ali uma função de manter os pés firmemente apoiados no chão. E se você for reparando bem à medida que vai usando esse contato dos pés, vai percebendo que o arco dos pés se modifica, às vezes se acentua um pouco mais quando você aperta os dedos em direção ao chão. Esse apertar, é claro que é sem esforço, é apenas um encaixe, né? Não é gerando tensão. E aí você repassa a posição dos joelhos, onde os joelhos não ficam hiperestendidos lá para trás, não fica empurrando os joelhos lá para trás, eles ficam soltos, não flexionados, mas soltos. O que traz um encaixe para a posição do quadril. Então sinta desde a planta dos pés em contato com o chão, passando pela posição dos joelhos, que é de fundamental importância. Perceba o uso da musculatura das pernas, das coxas, até chegar ao ponto, né, de sensação de encaixe do quadril. De uma forma que você possa sentir que a coluna se ergue ereta. Você se sente naturalmente alto na região lombar, alto na região do pescoço. Os ombros descem, né, não ficam tensos. E você procura sentir o corpo todo ativo, presente, vivo. E perceba essas oscilações naturais. A gente está numa base agora menor do que a base da postura de meditação. O corpo é mais instável dessa forma. Então, se você puder imaginar como se um feixe de luz ou uma tinta saísse do topo da sua cabeça em direção ao teto, que desenho as oscilações do seu corpo fariam no teto? Vá observando isso, percebendo que o corpo oscila de um lado para o outro, para frente, para trás, às vezes em círculos. Né? E você se observa a partir dessa projeção do topo da cabeça em direção ao teto, mas continua observando os microajustes espontâneos, micromovimentos involuntários que o corpo vai fazendo para a preservação do equilíbrio. Lá na planta dos pés, micromovimentos na planta dos pés e nos dedos, micromovimentos nos joelhos, microativações de musculaturas das pernas. Vá observando esses mecanismos, enquanto o topo da cabeça vai projetando um desenho lá no teto, com base nessas oscilações. Mas você não está estimulando as oscilações. Ao contrário, você está procurando a maior estabilidade possível, a maior imobilidade possível. Mas as oscilações acontecem. E se você vai ficando na ponta dos pés, tirando o contato dos calcanhares, ficando bem na ponta dos pés, você reduz ainda mais a sua base e vai procurando. Agora você deixa os olhos abertos, olhando um ponto fixo à sua frente.
Mesmo assim, há uma tendência das oscilações aumentarem. Que desenhos isso está fazendo agora no teto? E que movimentos são esses que o corpo faz espontaneamente? Movimentos nos pés, nas pernas. E arrisque fechar os olhos por alguns instantes. Que desenhos são esses? Que movimentos espontâneos são esses? Os olhos abertos, volte. Como volta a ficar o contato da planta dos pés com o chão? Será que algo muda? Então fazemos movimentos junto com a respiração. Quando você inspira, fica na ponta dos pés. Quando você solta o ar, vai voltando. Né? Então faça movimentos do corpo no ritmo da sua respiração. Uma respiração um pouco mais profunda, um pouco mais lenta. E vai fazendo com que os movimentos do corpo também sejam lentos. E arrisque fazer isso por algumas vezes com os olhos fechados. Pare com os movimentos, volte a se observar na sua postura de base, Tadasana. Essa postura com os pés firmemente apoiados no chão, e agora talvez tenha uma outra sensação de contato da planta dos pés. Como se fosse enraizando de fato os pés lá no chão. Então você vai até a pontinha, a extrema do seu mat ou do seu espaço. E nós vamos fazer uma corrida para ver quem chega por último até a ponta do outro lado do mat ou do seu espaço. Então a gente vai fazendo um caminhar em câmera lenta, deslocando o peso do corpo para um dos pés, tirando o outro pé. Aí você dá um passinho pequeno, apoia o calcanhar, começa a transferir o peso do corpo para os dois pés. Né? E o seu corpo vai se deslocando para frente até que você tira o calcanhar do pé de trás e sente o apoio firme do pé da frente, transfere o peso do corpo para esse pé até que possa tirar o contato do pé de trás. E assim você vai fazendo um caminhar lento, tomando consciência de cada etapa do movimento, sentindo esse contato da planta dos pés que vai se modificando à medida que você joga peso, tira peso, transfere, né? Leva o seu equilíbrio e vai fazendo isso bem lentamente, percebendo o balanço do próprio corpo.
mais lento que você puder. Quando chegar no fim, a gente vai voltar de olhos fechados. Então você vai arriscar voltar dessa mesma forma, lentamente, essa corrida para ver quem chega por último, mas de olhos fechados, ganhando consciência de outras coisas que você não tinha provavelmente percebido quando fez com os olhos abertos. E vá percebendo o tempo inteiro esses movimentos de equilíbrio, de estabilização nos tornozelos, nos pés, nos joelhos, na musculatura das pernas. O tempo todo esses movimentos. E vai percebendo que existe uma grande relação entre as posturas de equilíbrio e a concentração. Se a mente está dispersa, é muito mais difícil fazer. Quando chega no fim, você volta para Tadasana, a sua postura de base. Como fica o contato dos pés com o chão agora? Como fica a sua sensação de estabilização na postura? Como fica a sua percepção dessas minúcias, desses micromovimentos? Então fazemos uma postura de equilíbrio preparatória. Você vai deslocando o peso do corpo para o apoio do pé esquerdo, até que sente que o pé direito pode ser tirado do chão. E veja, se você se estabiliza assim, olha um ponto fixo à sua frente e veja se se sente bem equilibrado apenas no contato do pé esquerdo. Então você vai flexionando a perna direita e, se possível, segurando o peito do pé lá atrás com a mão direita. Os joelhos ficam próximos. E observe como ficam os seus micromovimentos de estabilização, como ficam aquelas projeções do topo da cabeça ao teto. Solte a perna direita, volte devagar o contato do pé com o chão. Compare por um instante o contato dos dois pés. Como fica um lado, como fica o outro. E aí vá transferindo para o contato do pé direito, até que você possa tirar o pé esquerdo do chão. Mantenha-se assim por alguns instantes. E aí você vai flexionando a perna esquerda, até, se possível, segurar o pé esquerdo lá atrás. Os joelhos ficam próximos. Não deixe que o corpo se curve. Né? Então você procura manter o alinhamento, não deixe o corpo cair para um dos lados. Tá? Mantenha o alinhamento, o abdômen firme. Há um certo recolhimento do abdômen. Solte devagar, não como um estilingue. E aí você volta
contato do pé esquerdo com o chão e se observa. O tipo de concentração que a gente deve ter nas posturas de equilíbrio não é uma concentração com esforço, mas é aquele tipo de deixar a mente vazia, né? Onde você procura esvaziar a mente e manter a atenção no próprio corpo. Quando a gente faz as posturas de equilíbrio, né, já ficou claro isso. É o corpo que sabe agir. Isso não passa pela via da razão. Né? Então não é uma concentração onde você vai fazendo e determinando os movimentos necessários. É uma via onde você entrega e deixa o corpo agir. É o corpo que sabe preservar o nosso equilíbrio. Então vamos começar a construir Vrikshasa na postura da árvore. Você vai mantendo o pé esquerdo firme no chão, até que você possa tirar o contato do pé direito com o chão. E aí você vai virar esse joelho para fora e apoia a ponta do pé no chão e o calcanhar na parte interna da perna esquerda. Talvez isso seja muito fácil para algumas pessoas, mas não é tão fácil para outras. Vá unindo a palma das mãos à frente do corpo. E assim você se mantém. E, se possível, tira esse contato da ponta do pé direito com o chão e mantém o apoio na altura do tornozelo da perna esquerda. Então agora você está apenas com o contato do pé esquerdo no chão. E você só vai evoluindo, passando de uma etapa para outra, se você tiver conquistado a etapa anterior. Não vale a pena ir pulando etapas. Tá? Se for possível, apoie o pé ao lado do joelho. E então você vai tentando trazer na parte interna da coxa, e você provavelmente precisa ajudar com a mão. O pé fica firmemente apoiado ao lado da coxa, o calcanhar bem próximo à região da virilha. E as mãos ficam apoiadas à frente. Não é apenas um gesto de união das mãos, como uma reverência, mas é uma junção das mãos, onde você sente uma pressão, né, te dando uma noção de eixo, ajudando a preservar o equilíbrio. Então há uma pressão, você sente a pressão das mãos e dos dedos. Não é simplesmente um gesto de reverência. Aliás, não é uma reverência. E algumas pessoas ainda gostam de levar as mãos lá em direção ao teto. Então, se tiver fácil, experimente levar as mãos lá em direção ao teto, estender os braços. Perceba os movimentos, micromovimentos, ajustes espontâneos do corpo. E como ficaria essa projeção desse feixe que sai do topo da cabeça em direção ao teto. Para voltar, volte primeiro os braços, as mãos ficam ao lado, né, na altura do peito. E aí você devagar volta a perna direita, volta a apoiar o pé no chão, desfaz a posição dos braços, volta para Tadasana, a postura de base. Com os olhos fechados, observe como sente um pé, como sente o outro, como sente uma perna, como sente a outra. E quando chega no quadril, isso se unifica, mas talvez você ainda sinta alguma diferença de um lado do tronco do outro.
quais são os efeitos que se preservam mesmo depois que você desfaz a postura? E a gente vai construindo para o outro lado. Então você mantém o apoio firme do pé direito com o chão, até que possa tirar o contato do pé esquerdo. Quando tira, você vai virando o joelho para fora, apoiando a ponta do pé esquerdo no chão e o calcanhar na parte interna da perna direita. Então ainda há um contato pequeno, mas há, da ponta do pé esquerdo com o chão. Vá unindo a palma das mãos à frente do peito. Cresça. Não deixe o corpo se achatar. Cresça. O quadril fica alinhado, o abdômen fica firme. A região do assoalho pélvico mantém uma certa contração, um certo tônus. Você se preserva alto na coluna. Se possível, tire, então, o contato dos dedos do pé com o chão e mantenha o pé esquerdo apoiado na altura do tornozelo ou da perna direita. E a partir daqui você vai evoluindo se tiver fácil. Então você pode ir apoiando na parte interna, agora na altura do joelho. E vá observando o tempo inteiro esses mecanismos de ajustes, de preservação do equilíbrio, de sustentação. E o tempo inteiro você preserva essa orientação ascendente. Da planta do pé até o topo da cabeça você cresce. E aí vem trazendo, se possível, o pé ao lado da parte alta, da raiz da coxa. Perceba que faz diferença essa aproximação das mãos, ajudando a preservar esse eixo central. E se quiser, vá levando, então, os braços estendidos lá para cima. Procure a orientação, a verticalidade na postura. Para voltar, você vai voltando os braços. E lentamente, sem despencar, vai voltando o contato do pé esquerdo com o chão. Volte para Tadasana. E por mais que dê vontade de fazer movimentos, procure se observar imóvel. Observe o contato dos pés, repasse a posição dos joelhos, repasse a posição do quadril. Deixe que a respiração vá voltando ao normal. Como você se sente? Por mais que esses pequenos movimentos de oscilações do corpo se preservem, talvez mesmo com esses pequenos movimentos, com essas pequenas oscilações, você possa ter a sensação de estabilidade. Onde a estabilidade não é algo absoluto, com ausência completa de movimentos, mas é uma sensação interna. Onde você retira qualquer intenção de movimento, mas mesmo sem intenção de movimento, há movimentos que não param.
mas isso não atrapalha a sua sensação de estabilidade. Isso não compromete o equilíbrio do corpo. Mas são pequenos movimentos que vão acontecendo espontaneamente. Então vamos ficando sentados novamente na sua postura de meditação. E observe a sua postura agora. Observe essa base ampla. Como ficam esses desenhos que o topo da cabeça projeta lá no teto? Será que dá para perceber que é praticamente um único ponto? Entregue a postura ao corpo. Retire excessos. A base é firme, é estável. E você preserva uma sensação de altura ao longo da coluna, até o topo da cabeça, procurando através disso a leveza da postura. Não há qualquer intenção de movimento. Mesmo assim, minúsculos movimentos, quase imperceptíveis, seguem acontecendo. Como fica essa projeção do feixe do topo da cabeça em direção ao teto? Talvez pareça um único ponto, mas se você colocar uma lupa, vai perceber que ainda existem variações sobre esse ponto. Então eu tenho gostado e usado as posturas de equilíbrio como sendo uma forma de escancarar essas diferenças, né? É muito importante que a gente perceba o que motiva os nossos movimentos. E as posturas de equilíbrio vão escancarando isso. Onde há movimentos que são comandados por nós, eleve os braços, movimente as pernas, incline, flexione, né? Há um comando, há um direcionamento. E há movimentos que não são comandados por nós e nem podem ser, como esses movimentos de estabilização do corpo enquanto a gente está fazendo uma postura de equilíbrio, por menores que sejam, né? Movimentos que não podem ser controlados por nós, né? Porque a gente não saberia, simplesmente não saberia fazê-los, né? O corpo sabe. Então, assim a gente constrói Vrikshasana, a postura da árvore, né? Com todos esses aspectos fundamentais das posturas de equilíbrio e que nos ensinam muito, porque a postura ela não se encerra em si, né? A gente vai percebendo que a postura de equilíbrio ela traz uma outra forma de enxergar a própria postura de meditação. No fim, o nosso objetivo é sempre observando a postura de meditação. Então, com isso a gente faz a 15ª postura e queria lembrá-los, hoje à noite tem estudo de textos, práticas de meditação, é o último encontro dessa série, tá bom? E a partir da semana que vem, a gente começa a série chamada Variações sobre o Vazio,
meditação com o piano do Leandro Cabral, tá? Na terça que vem, às 8h30 da noite. Na terça que vem, também, eu começo um novo curso às 7 horas da noite, um curso pelo Zoom, um valor de R$ 75, tá? Um curso que vai do dia 18, na semana que vem, até o final de setembro, chamado A Potência da Sutileza na Prática do Yoga. Tá? Então esse curso começa na semana que vem, do dia 18 de agosto até o fim de setembro, que eu acho que é 29, na terça-feira, valor R$ 75. A gente vai falando por trás, né, dessas sutilezas, o que está por trás da técnica, o que é fundamental que a gente observe, né, porque a gente não pode perder, né, as coisas sutis da prática do yoga. E como a gente vai desenvolvendo a capacidade de perceber o sutil é o tema desse nosso curso que começa na próxima semana. Tá bom? Essa semana ainda, então, tem hoje, o último dia do encontro de textos. Amanhã eu dou uma live às 7 horas da noite, aberta, gratuita, em parceria com o Teto, que é um projeto social. Tá? Eu vou divulgar as informações. E na quinta-feira a gente se encontra aqui de novo. Hoje às 8 horas da noite, amanhã com o Teto às 7 horas da noite e na quinta-feira aqui de novo às 8 horas da manhã, seguindo também essa última semana do aprofundamento em asanas. Depois vamos mudar o tema. Bom, tá cheio de coisa, a gente não vou ficar falando tudo que está acontecendo. Também tem um curso da continuação desse curso de asanas, que vai ser no dia 28 e 29 de agosto, tá? O Asanas 2. E é isso, vai ter um aulão também no dia 23 de agosto, que é um domingo, das 9 às 11 da manhã. Então tem bastante coisa acontecendo e eu vou divulgando essas programações. Beijos, bom dia, até mais tarde para quem vier no estudo de textos, se não até amanhã na live do Teto ou até quinta aqui às 8 da manhã. Bom dia, boa semana, boas práticas.